Mais um vídeo de acessório gamer aqui no canal e dessa vez a gente vai falar do headset EXA Fenrir. Olá, seja muito bem-vindo ou muito bem-vinda, meu nome é Daniel e hoje a gente está aqui para fazer o unboxing e também falar sobre o fone de ouvido do headset Fenrir da EXA. Esse fone de ouvido foi cedido pela marca, eles mandaram para a gente aqui e hoje a gente vai fazer um vídeo já completo, vai ser unboxing, review, tudo junto no mesmo vídeo. Vamos conferir o que tem dentro da caixa, obviamente, como sempre, para não esquecer e para não deixar para lá, não esquece de deixar aquele like, de se inscrever e ativar a sinetinha para receber notificações dos próximos vídeos, porque aí você ajuda a gente a receber mais acessórios como esse e trazer conteúdo para você. Bom, vamos lá, chega de papo. De cara aqui a gente vê a arte, né, mostrando a foto do do fone de ouvido, com um detalhe aqui em verde. Você tem um lobo aqui de fundo, que é o Fenrir. Stereo Gaming Headset. Você tem os cushions para a orelha de PU e couro. USB e plug 3,5. E pode ser utilizado com PS5, PS4, Xbox One, SX ou Nintendo Switch ou PC. Obviamente aqui a gente vai testar no PC, que é o que eu tenho por momento. Na lateral aqui a gente tem as mesmas informações e alguns detalhes relacionados à fabricante, que é lá em Shenzhen. A gente tem na outra lateral uma foto da lateral, literalmente, do headset, que lembra um pouco aqueles robôs japoneses, chineses de série, de herói. E atrás a gente tem algumas informações relacionadas ao fone de ouvido. Então a gente tem a interface 3,5 e o cabo USB, diâmetro de speaker de 50 mm, frequência de 20 Hz a 20 kHz, operação entre menos 10 e 55, overall dimensions, né, as dimensões, o Power Output, que é 10 mW, Max Output, que é 20, sensibilidade 106, mais ou menos 3, impedância de 332, mais 15%, e peso aproximado de 295 gramas. E aqui a gente vê um cabinho que ele tem, um P2 e um USB, que é para provavelmente acender os LEDs. Bom, e aqui ele fala um pouquinho do headset. Esse headset aqui é um headset mais barato na linha, não é o mais caro, ele está na faixa de 100 e poucos, e você pode importar ele pelo link que está aqui embaixo, tá? Que é o link da loja oficial lá no AliExpress, tem também da loja oficial, mas eu normalmente sugiro mais o AliExpress, que é mais conhecido e mais fácil de operar. Bom, voltando aqui para a caixa, a gente tem de cara um fone de ouvido que eu achei interessante. Cima, cima, baixo, baixo, trás, frente, BA. Konami Code aqui. Lembrei, ó, achei que eu não ia lembrar o nome. EXA Innovation for Games e Stereo Game Headset Fenrir. A gente tem um cabinho em tecido e aí a gente tem a entrada USB-A e um P3. Vamos abrir aqui. Pronto, e aí a gente passa esse cabinho por aqui para não passar vergonha. E a gente tira o fone de ouvido. Além disso, dentro da... Vamos botar aqui o fone de ouvido paradinho. Além disso, a gente encontra na caixa um duplicador. E o manual de instruções do fone de ouvido. Innovation for Gamers. E aí a gente tem aqui explicando em detalhes. Bom, deixa eu jogar aqui essas tralhas para o lado. Tirar isso daqui. Beleza, vamos falar do fone de ouvido. Primeiro de tudo, deixa eu tirar esse plástico daqui. Tem como tirar sem rasgar? Não, não tem. Então vamos rasgando mesmo, paciência. Um negócio que não faz sentido pra mim. Por que eu não coloco um negócio que eu não preciso rasgar? Me incomoda um pouco rasgar, mas... Enfim, é um plástico bem fino. Pelo menos, aparentemente, vai ser biodegradável, pelo menos.
Beleza. Então o que a gente tem aqui? Vou botar esse plástico aqui, depois eu jogo fora. O que a gente tem aqui? Nós temos um fone de ouvido em plástico, um acabamento em plástico fosco preto. Os detalhes, a gente tem 2 detalhes em verde aqui e um outro em formato de boca. Essa é a... Vamos ver aqui se tem informação de left and right. Não tem, mas considerando que o fone está virado para cá, esse daqui é o da esquerda. Ah, tem aqui. Left and right. Então, esquerda e direita. E aí a gente tem na concha da esquerda a possibilidade de ligar e desligar o microfone. Bacana você ter isso aqui. E você tem volume mais para cima, volume menos para baixo. Você tem um microfone que ele pode ser jogado para cima e ficar bem discreto aqui, ou pode ser jogado para baixo e fazer também o jogo de aproximação. A gente tem um detalhe também verde no microfone, 2 furos para possivelmente cancelamento de ruído e mais 3 para captura de áudio. Na outra lateral a gente só tem a identidade visual do Fenrir e em cima a gente tem uma espuma bem macia para proteção, para encaixar na cabeça. Por dentro a gente tem 2 espumas macias e forração também em verde. Vamos ver? Bom, o primeiro ponto que dá para perceber aqui é que pelo menos... Nossa, deu angústia até. O isolamento dele é muito bom, ao ponto de eu ter que tirar porque eu não estava me escutando falando com vocês. Ele tem uma boa pressão, ele prende bem na cabeça e é bem confortável, além de ser leve. Você consegue sentir que é um fone de ouvido leve que não vai incomodar na jogatina. O microfone é facilmente guardável, digamos assim, e agradou no geral, pelo menos nessa primeira percepção. Vamos para o computador para ver como é que é no mundo real a captura de áudio e como é que fica esses LEDs ligados. Bom, fone de ouvido oficialmente montado no computador, hora da gente conversar mais sobre esse cara aqui. Primeiro de tudo, vamos revisitar o que eu falei sobre o design dele. A gente tem um fone de ouvido todo em plástico, com um detalhe aqui que simula fibra de carbono, mas possivelmente não é. E a gente tem detalhes em verde. O que acende aqui no fone de ouvido? A gente tem os 2 olhos de lobo, que são o que efetivamente acende, e o resto é só decoração colorida, ou seja, a boca aqui é só um detalhe em verde, ele não acende, e também a parte da frente do microfone é verdezinho, mas também não acende, assim como a parte de dentro. Vocês veem que ele tem uma certa flexibilidade, mas ele é curvo nesse nível aqui. Então, por exemplo, quando você coloca num suporte como esse, você vai perceber que ele não fica tão bem encaixado. Ele acaba ficando um pouco estranho. Você tem que acabar jogando mais para frente para que ele não fique alinhado com essa parte plástica e aí ele fica mais equilibrado, digamos assim. Além disso, a gente tem aqui, caiu ali, a gente tem aqui, como eu falei, 2 botões, mas a gente vai entrar em detalhes mais para frente. Quesito conforto, esse fonezinho de ouvido, como eu disse, me agradou. Ele tem regulagem aqui, né? Você pode ajustar para cima ou para baixo. Não tem o ajuste de orelha, como tem em algumas outras marcas, mas para o preço que ele cobra, beleza, tá ok, tá decente. E, como sempre, vale lembrar, o microfone fica do lado esquerdo. Você pode rebater ele aqui para trás ou ir até aqui na frente. E falando no microfone, vamos dar um confere sobre como ele foi no nosso teste. A gente vai fazer o teste do microfone agora. O que eu fiz aqui e bolei para a gente ver se realmente esse microfone é bom, né? Eu estou com, obviamente, o Exa Fenrir no ouvido, microfone aqui na frente, e a gente vai fazer o seguinte. Primeiro, esse é o resultado com vocês escutando o Fenrir capturando diretamente o áudio, né? Então não tem nenhuma alteração, eu não fiz nenhuma melhoria de som. Esse é o resultado do Fenrir num ambiente
com basicamente nenhum barulho extra, digamos assim, mas não é um ambiente isolado acusticamente, é um quarto comum, como da maioria das casas de todo mundo aqui. Então, esse é o resultado com ele no básico, né? Você está utilizando aí uma captura de áudio no ambiente comum que qualquer um pode ter. E esse é o resultado. Resultado que eu já tinha feito antes o teste e vi que ficou muito bom. Então, o que eu resolvi fazer? Segunda etapa, eu vou colocar barulho nesse ambiente para fazer o teste. Como eu vou fazer esse teste? Eu vou ligar o ventilador que está aqui, tá vendo? Esse ventilador da Arno de 6 pás que tem controle, então eu não preciso me levantar para ligar ele, e vou ligar o ar-condicionado. O que eu estou fazendo para a gente ter para eu mostrar como é que é o resultado no Fenrir e como é o ambiente se ele não se ele tivesse capturando o real. Eu estou fazendo uma gravação do áudio também com o S20FE. Ele está aqui na mesa na minha frente e ele vai capturar esse áudio em gravação de voz, né, digamos assim. Então vocês vão ver que eu vou intercalar. Conforme eu for ligar os dois, eu vou intercalar e vou colocar aqui na tela em algum lugar, provavelmente nesse canto aqui, provavelmente. Eu vou colocar a identificação mostrando se é o S20FE ou se é o Fenrir. E aí vocês tiram a conclusão e vejam qual é a diferença de cada um. Então, primeiro eu vou ligar o ar-condicionado. Então, ar-condicionado ligado. Esse é o resultado com o Fenrir. E esse é o resultado fazendo a captura de áudio diretamente pelo Galaxy S20FE. Tá? Segundo ponto, voltando para o áudio do Fenrir. A gente vai ligar esse ventilador que está aqui atrás, que eu já mostrei, no nível 3, que é o mais barulhento. Então vamos ver como é que vai ser. Então esse é o resultado da captura do Fenrir. E esse é o resultado do Galaxy S20FE. Então essa é a diferença na captura de áudio dos dois. Volta pro Fenrir e esse é o resultado que vocês vão ver em termos práticos, né? Você consegue comparar esse diferencial. Vou parar a gravação de ambos, porque... Beleza? Ok. Eu vou salvar já aqui o áudio, desligar aqui o ventilador e o ar-condicionado, porque não tem necessidade de ficarem ligados agora. E o segundo ponto que eu vou mostrar para vocês é relacionado a desabilitação do microfone. Como eu disse no unboxing, ele tem dois botões aqui atrás, no lado esquerdo. O de cima é para você ativar e desativar o microfone, o de baixo é o de volume para o seu retorno. No caso não é retorno, né, mas o que você está ouvindo no seu PC, seja música, jogo, independente do que seja, você tem um botão rotacional para você ficar deslizando para cima e para baixo para regular o volume, sem precisar aí mexer nas configurações do PC. E em cima, como eu disse, tem um botão para desligar o microfone. Então, quando você empurra para cima... Sim, eu sei que vocês não ouviram, porque a ideia era justamente essa, mostrar comigo falando que o som não sai porque eu desliguei o microfone. Então, primeiro ponto, apesar de não ser um cancelamento incrível, porque ele não é o foco desse fone de ouvido fazer um cancelamento 100% do ruído, mas ele cancelou muito bem o ruído que existia nesse ambiente aqui que eu simulei para vocês. E por que eu simulei esse? Porque é o que mais acontece em casa, né? A gente tem, por exemplo, eu moro no Rio de Janeiro, então ligar ar-condicionado e ventilador pode ser quase uma regra. E segundo, que você tem um controle para você desligar o seu microfone sem precisar ficar procurando configuração no PC. Por exemplo, na hora que você estiver falando no Discord, num call, né, você estiver numa partida e você não quer ficar falando toda hora, você quer mutar,
ou então até numa chamada de trabalho, né? Você não quer que saia o som que você quer falar, que você está falando que está acontecendo no seu quarto, você pode ir lá, desligar o plug e aí fica tudo certo. Só não pode esquecer que você está desativando por aqui, então se você for fazer isso, lembre-se que você desativou aqui e tem que ativar de novo se for querer falar. Bom, é isso, vamos para a segunda parte do vídeo. A gente já falou aí do resultado com o microfone, hora da gente falar do som. No geral, esse fone de ouvido me agradou, entregou uma qualidade de som bacana. Obviamente, não é um dos fones de novo, não é um dos fones de ouvido mais caro que existe no mercado, então, por consequência, ele vai ser um pouco abaixo de fones mais caros, até da própria Exa, que esse é o primeiro que eu estou testando, mas certamente existem outros mais avançados do que esse. Mas o resultado me agradou. A gente tem um fone de ouvido com som alto, com boa regulagem de volume e que você não fica perdido na hora do jogo. Você não sente que está muito baixo o som. Ele tem um balanceamento ideal. Obviamente, além da regulagem no fone de ouvido, você também tem que achar um ponto ideal na configuração do seu computador, ali naquela parte de volume. Bom, no geral, o que eu achei desse fone de ouvido? Esse cara aqui é um fone de ouvido bacana para quem está buscando um acessório que seja num preço não tão caro, mas que não abre mão de diferenciais como, por exemplo, uma melhor captura no microfone. Vocês viram que a captura dele é excepcional e certamente não vai deixar você passando vergonha nas ligações de vídeo e também durante a jogatina. O conforto é bacana, o material, pelo preço, está dentro do aceitável. A gente vê que o acabamento ele é honesto, não tem nada de nossa que super inovador, materiais premium, mas também não é um acabamento que chega a ser feio, pelo contrário, ele é agradável aos olhos e esse detalhezinho aqui colorido, ligado, é diferencial. O único defeito para mim desse detalhe aqui é que você não tem como desligar. Podia ter uma chavezinha para desativar, por exemplo, quando você quer deixar o ambiente mais escuro, né? Você, por exemplo, está querendo que fique tudo apagado, não quer um LED ligado, você não tem como. O único jeito de você fazer isso é removendo no USB do computador, e isso pode dar uma certa logística complicada, especialmente para quem, como eu, utiliza um gabinete, um desktop, onde tudo fica centralizado na parte de trás do gabinete. No mais, é isso, um fonezinho leve, bacana, e que para quem busca gastar pouco, vai ser um dinheiro bem investido. Como sempre, a gente lembra que os locais que você pode comprar esse fone de ouvido estão aqui embaixo. Tem um cupomzinho de desconto para o site oficial deles, acho que são 15% de desconto, também está no comentário fixado. E tem o link no AliExpress, caso você prefira, tem lá também. Importante, eu não fui tributado nesse fone. Isso não significa dizer que você não será. Existe uma chance dele passar sem tributo, mas existe o risco, então planeje-se para caso isso aconteça, você não seja pego de surpresa e aí, consequentemente, fique decepcionado com a sua importação. Bom, é isso. Resumão do Exa Fenrir E7000 é esse. Espero que vocês tenham curtido e convido vocês para deixar um comentário dizendo o que vocês acharam da captura de som, do visual e tudo mais. E também, se você não é inscrito, de se inscrever e ativar a sinetinha para receber notificação. Em breve, a gente tem novos reviews aqui sobre acessórios da Exa. Um dos exemplos é um suporte para headset que a gente deve trazer aí no vídeo ainda nessa semana. Bom, é isso. Eu fico por aqui, esperando você nos próximos vídeos. Valeu, um abraço, até a próxima e tchau, tchau.